Potifar é uma figura intrigante que emerge das páginas da Bíblia, um personagem cuja história é repleta de reviravoltas e lições poderosas. No livro de Gênesis, no capítulo 37 a 41, encontramos a trajetória desse homem que viveu há milênios, mas cuja influência ecoa até os dias atuais. Antes de mergulhar na história de Potifar, vamos voltar um pouco antes na história. José, um dos filhos de Jacó, brilhava como um raio de sol entre seus irmãos. Seu olhar curioso e inquisitivo era um espelho de sua mente aguçada, e seu coração bondoso irradiava calor a todos que o encontravam. No entanto, essa luz de promessa e potencial também causava sombras de inveja nos corações daqueles que deveriam amá-lo incondicionalmente. Tudo começou com o sonho de José. O destino muitas vezes tece teias intricadas, e assim como os astros que enfeitam o céu, o curso da vida de José estava traçado por forças além de sua compreensão. Certa noite, José teve um sonho que mudaria a história. Nesse sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram perante ele. Ao despertar, ele sentiu que esse sonho carregava um significado profundo, um destino que o chamava. Seus olhos brilhavam com determinação, mas os corações invejosos de seus irmãos não podiam suportar a luz que ele emanava. O ciúme semeou suas raízes na mente dos irmãos de José, como um veneno de cobras venenosas. Eles olhavam para ele com olhos nublados pela inveja, pois seu pai Jacó o amava profundamente e lhe dera uma túnica de muitas cores, um símbolo visível do favor especial que ele desfrutava. O amor paterno, que deveria ser uma fonte de união, se tornaria uma catástrofe lá na frente. O que começou como pequenas faíscas de ressentimento, logo se transformou em um incêndio de conspiração. Certo dia, quando os irmãos estavam cuidando do rebanho, a oportunidade de eliminar o fulgor de Jacó se apresentou. Empurrados pelo peso esmagador da inveja e desejo de libertar-se da sombra que ele lançava sobre eles, eles conspiraram para se livrar do menino. E assim, José foi levado ao deserto da traição, como um cordeiro sendo levado ao abate. Enganados por aqueles que deveriam protegê-lo, ele foi vendido como escravo aos mercadores que passavam. A tristeza e a confusão se refletiam em seus olhos, mas também havia uma força resiliente, uma determinação inquebrantável que queimava seu peito. A jornada de José o levaria a lugares que ele jamais imaginara, e encontraria desafios que moldariam sua força interior e sua sabedoria. Comprado como escravo por Potifar, ele provaria seu valor como um homem de integridade e inteligência. E em prisões injustas, ele demonstraria resiliência e coragem. Por meio de sonhos e circunstâncias inexplicáveis, José seria levado ao palácio do faraó, aonde o seu dom de interpretações de sonhos brilhariam como um farol na escuridão. Potifar era um oficial egípcio de alta posição, servo de confiança do faraó. Ser um oficial do faraó no antigo Egito durante a época da Bíblia era uma posição de grande importância e poder. O antigo Egito era uma sociedade altamente estruturada e hierárquica, com o faraó como uma figura central de autoridade. Os oficiais do faraó eram responsáveis por uma variedade de funções administrativas, militares e religiosas, que eram cruciais para o funcionamento do reino. Na administração, os oficiais do faraó eram responsáveis por administrar os vários setores do governo, como tributação, justiça, comércio, agricultura e obras públicas. Eles supervisionavam os funcionários locais, coletavam impostos e mantinham registros de recursos e atividades. Na área militar, alguns oficiais do faraó eram encarregados das forças militares, organizando campanhas, treinamentos dos soldados e garantindo a segurança do reino contra as ameaças internas e externas. Na área religiosa, o Antigo Egito tinha uma forte tradição, e muitos oficiais do faraó também desempenhavam papéis importantes nos rituais religiosos e nas atividades dos templos. Eles supervisionavam os sacerdotes, realizavam cerimônias e asseguravam que as práticas religiosas
estivessem de acordo com a vontade do faraó e dos deuses. O governo egípcio era uma burocracia complexa, com diferentes níveis de autoridade. Os oficiais do faraó trabalhavam em estreita colaboração com os outros funcionários para garantir que as políticas e os decretos reais fossem implementados e cumpridos em sua risca. Alguns oficiais do faraó atuavam como conselheiros de confiança do monarca, oferecendo orientações e insights sobre questões políticas, econômicas e sociais. Ser um oficial do faraó era uma honra e uma responsabilidade significativa, mas também estavam sujeitos a desafios e rivalidades internas na corte. Essa posição envolvia a necessidade de habilidades de liderança, conhecimento das tradições culturais e uma compreensão profunda das dinâmicas sociais e políticas da época. Potifar ganhou notoriedade quando adquiriu um jovem hebreu chamado José como escravo. José, um sonhador dotado de grande sabedoria e discernimento, logo chamou a atenção de Potifar, não apenas por sua habilidade no trabalho, mas também por sua integridade moral. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos, a relação entre Potifar e José florescia. A confiança de Potifar crescia cada vez mais e logo delegou a José a responsabilidade de gerenciar todos os aspectos de sua casa. Mas a história de Potifar e José tomou um rumo inesperado quando a esposa de Potifar, movida por desejos impróprios, tentou seduzir José. Perturbado com a situação, José rejeitou seus avanços, defendendo sua integridade moral e o compromisso que tinha com Deus. A esposa de Potifar, enfurecida e raivosa, virou a situação contra José, alegando que ele a havia assediado. Potifar, confrontado com a palavra da própria esposa e a difícil situação, teve que tomar uma decisão. Embora ele reconhecesse a bondade e a honestidade de José, não podia se permitir a questionar a palavra de sua esposa ou desafiar o sistema estabelecido. Assim, José foi justamente acusado e lançado na prisão. No entanto, mesmo na adversidade, a presença de Deus permaneceu com José. Ele continuou a demonstrar sabedoria e habilidade, e sua influência se estendeu até as masmorras da prisão. Eventualmente, por meio de uma série de eventos notáveis e interpretações de sonhos impressionantes, José foi trazido à presença do faraó. Faraó reconheceu a sabedoria de José e o nomeou governador do Egito, colocando-o em posição de autoridade sobre toda a nação. Assim, a história de Potifar chega a um ponto crucial, quando José emergiu da prisão e se tornou um homem poderoso e respeitado, diretamente envolvido na gestão do reino. A saga de Potifar não apenas ilustra a complexidade das relações humanas e as reviravoltas da vida, mas também ressalta a importância da integridade, da paciência e da confiança em Deus, mesmo em momentos e circunstâncias mais adversas. Potifar, um homem cuja confiança em José vacilou por um momento, e ele desempenhou um papel crucial no cumprimento dos planos divinos para José e para a própria nação egípcia. Assim, a história de Potifar transcende os limites do tempo e ensina lições atemporais sobre a fidelidade, a retidão e o papel do destino nas vidas humanas. E mesmo sem saber, Potifar fazia parte dos planos de Deus.